Estamos em uma cama de casal, vendo o casal na cama. Enquanto o homem lê, a mulher desce para alimentar o cão. Mas, quando ela chega lá, a vasilha ainda tá cheia de ração. Ela ignora esse detalhe e só completa com mais comida. Logo em seguida, um porta-retratos estilhaça no chão. Dessa vez, não tinha como ignorar que algo estava acontecendo. Olha que coisa sinistra. Enquanto ela vai percebendo os sinais, uma figura estranha aparece bem atrás dela. O intruso rende a mulher e usa um travesseiro para abafar o barulho do disparo. A mulher é eliminada ali mesmo, mas quando o intruso tira a máscara, é revelado o rosto de uma mulher idêntica à vítima. Depois de vestir as roupas da mulher e se livrar do corpo dela, a criminosa se junta ao marido no quarto, sem que ele percebesse a diferença. Agora estamos em Seattle, 2 anos depois desse acontecido muito louco. Noel e Devin estão em uma reunião de negócios apresentando um produto revolucionário, um aplicativo de estacionamento. O chefe gosta do que eles têm a oferecer, mas dá para eles um prazo bem curto para concluir o projeto. Isso porque ele conheceu uma equipe bem diferente que pode fazer algo parecido em um tempo bem menor também. Poderia ser um blefe do chefe, mas o mais provável fosse que roubaram a ideia deles. Por isso, eles vão até um picareta chamado Seth. Sim, o mesmo nome do campeão do LoL. Você também joga LoL? Comenta #SouViciado aí embaixo, que eu quero saber. #SouViciado. A mão de Noel fica coçando de vontade de bater naquele salafrário. Enquanto isso, Lina e Josh, que são amigos de Noel e Devin, estão passando um tempo juntos. Lina é uma artista talentosa, mas está explorando pouco do seu potencial, gastando tempo no desenho de páginas para aplicativos. Noel e Devin voltam para casa e os 4 se encontram. Eles sentam e dão as más notícias do projeto roubado. Então, para se distrair, eles decidem ir a um bar. Enquanto eles estão tentando esquecer a pilantragem, a balconista chamada Carmen conta uma história maluca sobre a casa onde os 4 moram. Segundo ela, a residência é simplesmente amaldiçoada, porque a senhora que morava lá anteriormente simplesmente desapareceu. Isso sem deixar nenhum rastro há 2 anos atrás. Saber disso era a última notícia que eles queriam, afinal, o grupo tava ali pra esquecer problema, não pra criar novos. E você lembra de algum lugar assombrado aí da sua infância? Comenta aí embaixo também que eu vou estar lendo, hein? Quando eles voltam pra casa, a realidade bate na porta outra vez. Eles precisam entregar o projeto em uma semana, mas o tempo é curto demais. Devin pensa em desistir e assumir um cargo em uma empresa de verdade, mas Josh se irrita com a idade dele e chega a atacar uma ferramenta em um quadro na parede. Só que isso faz o quadro cair e revelar que a parede é simplesmente falsa. Eles ficam surpresos ao perceber que tem algo escondido ali atrás. Os amigos derrubam a parede e descobrem uma escada atrás dela. Quando eles sobem, descobrem um sótão, que eles não sabiam que tinha na casa. O sótão tá cheio de várias coisas, a maioria delas normais, mas algumas coisas tornam tudo mais suspeito. Fotos da antiga moradora seguindo sua outra versão pela cidade, 2 cópias da mesma revista com algumas diferenças nos detalhes e até um corredor escondido no armário que leva para a parte de trás da casa. Eles também encontram um dispositivo especial que permite ver todos os cômodos da casa. Devin tropeça e esbarra em um grande espelho, mas ao invés de quebrar ou receber uma pancada, ele vaza o objeto como se fosse um plasma. Curiosos, Lina e Josh também colocam as mãos, percebendo algumas luzes estranhas quando estão em contato com o vidro. Devin tenta novamente com o telefone gravando um vídeo em sua mão, e quando assistem descobrem que tem um quarto exatamente igual ao que eles estão. Josh toma um gole da sua bebida e toma coragem para atravessar o espelho com o corpo todo. Do outro lado, ele segue pelo corredor escondido até a parte de trás da casa e encontra uma cópia deles mesmos se divertindo. Claro que ele gravou com a câmera e voltou para mostrar. Isso demorou 15 minutos, mas para quem estava do lado de fora não passou de 5 segundos. Eles testam isso enviando Josh novamente e mantendo um cronômetro em seus telefones. Quando ele retorna, ele confirma suas suspeitas. Há uma dilatação no tempo. Cada minuto equivale a 3 horas no espelho. Eles tentam levar o espelho para baixo, mas descobrem que ele deve permanecer naquele ângulo para funcionar. Por isso, ele está preso ao chão. Isso não os impede de continuar experimentando, né? Quando Noel e Josh entram no espelho, um após o outro, eles acabam em sótãos diferentes, mas quando atravessam de mãos dadas, eles chegam ao mesmo ponto. Noel chega à conclusão de que o espelho leva a universos paralelos e toda vez que entram, estão visitando uma nova linha do tempo, mas eles sempre são levados de volta à realidade original. Isso explica o periscópio. Ele tá lá para que os viajantes possam verificar suas outras versões e evitar cruzar caminhos com elas. Agora que sabem como o espelho funciona, o grupo concorda em usar ele para tirar vantagem. Eles precisam de tempo para concluir o projeto, né? Então vamos trabalhar dentro do espelho. Assim, eles conseguem terminar o projeto ainda mais cedo do que a empresa tinha pedido. Após entregarem o trabalho, os amigos passam pela casa de Seth para zombar
dele por tentar roubar a oportunidade. De lá, eles passam no bar da Carmen para comemorar. Lá, eles percebem que o espelho dá a oportunidade de ir ainda mais longe se eles usarem ele corretamente. A primeira ideia de Josh é aprender os números da loteria com antecedência, mas isso não funciona porque essas realidades alternativas têm algumas diferenças pequenas. Noel aponta que essas diferenças são o que eles precisam aproveitar. Então o grupo começa a pular de universo para universo, tentando encontrar alguma informação que eles possam usar. Infelizmente, eles não encontram nada interessante. Mapas, história e notícias são todos iguais. O próximo plano é muito mais simples. Eles começam a pegar o dinheiro das suas realidades alternativas, que agora nós vamos chamar de outs, e gastar em todo tipo de luxo. Uma noite, Lina está olhando os diários da antiga moradora que ela encontrou no sótão. O nome dela é Marissa e se mudou para essa casa depois que o seu marido faleceu. Ela também encontrou o espelho por acidente. No início, ela estava obcecada em seguir a si mesma por aí, mas então ela percebeu que as pessoas que faleceram nesse mundo podem estar vivas em outros. Então ela embarcou em uma busca para encontrar uma versão do seu marido que ainda estava vivo. Lina acha isso romântico, mas o conceito deixa Devin chateado. Enquanto isso, Noel e Josh estão em uma realidade totalmente diferente, recriando uma cena de O Poderoso Chefão. Depois de explodir uma pilha de dinheiro enquanto usam fantasias, eles querem testar uma nova arma que adquiriram recentemente. Enquanto procuram coisas para usar como alvo, eles descobrem um DVD estranho. É uma versão de Frankenstein. Quando eles voltam para casa, discutem essa descoberta com os outros e percebem que é isso mesmo que eles precisavam. As decisões que envolvem inspiração artística têm a maior variação entre as realidades. Agora que eles sabem o que procurar, eles entram em uma out e encontram facilmente uma variedade de diferenças, como o cabelo da Mona Lisa sendo curto. Noel quer trazer todas essas novas ideias para o mundo deles e lucrar com isso, mas Devin desaprova porque seria o mesmo que roubar o trabalho de outra pessoa. Foi isso que o Seth fez com eles. Depois de discutir com seus amigos, ele deixa a mesa e vai para um computador para procurar informações sobre seu pai. Mas o artigo resultante é o mesmo que ele teria encontrado em casa. Quando foi considerado culpado de um negócio corrupto, o pai dele, Martin, tirou a própria vida para não poder ir para a prisão. Ao contrário de Devin, os outros começam a aproveitar o espelho. Josh está apenas impressionando garotas prevendo o futuro, mas Lina está copiando grandes obras de arte e vendendo como se fossem dela. Noel, por sua vez, está trazendo e revendendo tecnologia. Eles se tornam incrivelmente ricos e, entre aspas, bem-sucedidos, aparecendo em capas de revistas e programas de TV. Um dia, enquanto aproveitam uma festa, eles são abordados por Seth, que está muito desconfiado desse sucesso repentino. Ele menciona algo chamado Orion Skyfund, mas Noel expulsa ele. Mais tarde, depois da festa, Devin pergunta a Noel sobre essa coisa de Orion aí, mas ele não explica muito e promete que não faria nada louco sem verificar com ele primeiro. Depois disso, Noel leva Devin com ele para outra realidade para cuidar de alguma coisa. Eles vão para casa de um Seth diferente e Noel destrói o computador e a televisão antes de pegar o próprio Seth e jogar ele no chão. Devin se recusa a bater nele. Devin começa a ler os diários de Marissa e percebe que ela enlouqueceu, e ele obviamente se preocupa que o mesmo possa estar acontecendo com Noel, que pensa nos autos como seres não reais. Devin tenta bancar o cupido e leva Josh para uma out onde Carmen aceita a paquera dele e dá certo. Quando os dois estão dando uma supimpada nervosa, Devin decide dar a eles um pouco de privacidade e descer para procurar o pai dele, mas os resultados não são os mesmos. Para evitar de escutar os barulhos que os dois fazem no quarto, ele coloca música com fones de ouvido. Mas de repente, o namorado de Carmen estaciona do lado de fora e entra na casa. Ele não percebeu por causa dos fones, mas o homem pegou o Josh com a boca na botija. Se sentindo traído, ele dispara em Josh. O disparo é ouvido por Devin, que não perde tempo e leva Josh de volta para o seu mundo, enquanto Lina o ajuda a enfaixar o ferimento. Mas depois de um curto período que eles não conseguem fazer nada, a verdade é que Josh não resiste. Após cobrir o corpo com um cobertor, os três discutem sobre o que fazer a seguir. Devin quer chamar a polícia, mas Noel se recusa porque eles não podem explicar de onde veio a bala. Ele acha que eles devem sequestrar um Josh de outra realidade e trazer ele para substituir o que acabou de bater as botas. Devin discorda. Lina aceita após alguma hesitação. Eles levam o corpo para uma out e depois de se despedirem dele, eles se aproximam do outro Josh enquanto ele dorme. Assim, eles fazem ele desmaiar e trazem o out para a realidade. Quando ele acorda de manhã, Josh encontra seus amigos colocando todas as suas coisas em caixa. Noel e Lina começam a contar a história que eles haviam combinado. Josh ficou bêbado e não se lembra deles terem vendido o projeto para uma grande empresa. Josh também conseguiu uma posição de desenvolvedor
desenvolvedor na Stanley Tech, depois que seus amigos enviaram seu trabalho para eles, que é o tipo de empresa que Josh sempre quis trabalhar. Josh está muito feliz por seu sonho ter se tornado realidade e ignora a história mal contada, enquanto Noel e Lina continuam trazendo ideias de outros mundos e Devin continua procurando por uma realidade em que seu pai está vivo. Josh está se sentindo bastante estressado em seu novo emprego. Um dos seus colegas de trabalho verifica como ele tá e diz que não gostaria que ele terminasse como o último cara nessa posição. Segundo esse colega, o cara teve um colapso mental depois de alguns vídeos dele aparecerem online. A sensação perturbadora de Josh começa a piorar quando ele olha suas fotos antigas na rede social e descobre que muitas coisas não são diferentes do que ele lembra. Em uma de suas muitas viagens, Noel quase esbarra em seu outro eu e precisa pensar em algo para sair dessa situação. Enquanto isso, Devin e Lina estão conversando. Lina sabe que Devin está procurando por seu pai e ele confessa que quer falar com ele porque nesse mundo a última coisa que ele disse ao pai foi uma série de insultos por trazer à família uma má reputação. Algum tempo depois, Lina encontra Noel espionando Devin pelo periscópio. Ele mostra a ele a última invenção que roubou de uma Alt, o Effluvium. É um aparelho que faz a água se tornar gás, dentre outras coisas. Ele também diz a ela que, ao contrário de Devin, ela entende o que é sonhar grande. Enquanto isso, Devin finalmente encontra um mundo onde seu pai tá vivo. Devin vai visitar ele na prisão e tenta se desculpar pelo que disse, mas o pai dele desejava que ele tivesse dito isso mais cedo, porque ele não viu o dano que estava causando à família. Depois de uma conversa profunda e emocional com Martin, Devin volta para o seu mundo e pede a Noel para tomar uma bebida juntos. Eles relembram os velhos tempos antes de discutir a questão de Josh, e Noel lhe conta que o Orion Sky Fund está enviando dinheiro para a família de Josh todos os meses sem que ele soubesse, o que ajuda a acalmar Devin. Depois ele vai à exposição de arte de Lina, onde encontra ela meio alterada porque está sendo assombrada pela sua culpa. Ela admite ser uma fraude e pede a opinião de um dos visitantes sobre a única peça de arte que fez sozinha, que ninguém tá olhando. Como ela tá começando a causar um escândalo, Devin leva ela para casa. No quarto dela, Devin admite que sempre gostou do trabalho antigo dela e até colocou a arte em sua primeira exposição. Ele também confessa que quase deu um passo para se declarar para ela, mas Noel chegou primeiro. Tocada por essas revelações, eles se beijam. E o que acontece depois eu não vou falar porque fui supimpada nervosa atrás de supimpada nervosa. Depois disso, eles discutem a situação de Noel, que parece estar trabalhando de sol a sol, igual eu antes de ter esse canal no YouTube. Devin diz que descobriu através dos diários que Marissa fez um plano para trocar de lugar com uma das suas altes. Lina promete que vai conversar com ele, sem saber que Noel está espiando ele através do periscópio. Na manhã seguinte, Lina acorda e encontra Devin desaparecido e uma nota na cama dizendo que ele saiu porque não pode fazer parte disso agora, então ele voltará quando ele estiver pronto. Ela tenta telefonar para ele, mas não atende o telefone, então ela tenta falar com Noel sobre isso, mas ele não se importa, afirmando que Devin voltará em algumas semanas. Em seguida, ele tenta fazer um movimento sobre Lina, dizendo que gostaria que eles voltassem a ficar juntos e tentassem de novo, mas Lina recusa. A conversa deles é interrompida por um telefonema de Josh, que pede a Lina para encontrá-lo em um café. Josh parece pálido e estressado quando Lina encontra ele. Ele diz que não encontra as coisas onde ele colocou, e Lina mente dizendo que é o estresse de estar em um novo emprego, mas ele tem um excesso de raiva porque todos continuam dizendo isso pra ele, só que ele nunca teve problemas de emprego como esse antes. Além disso, ele encontrou coisas estranhas, como fotografias e livros da sua infância tendo detalhes diferentes do que ele se lembra. Ele também encontrou uma quadrada na sua mochila que ele nunca comprou e uma dor constante em seu estômago. Ele nunca consegue se livrar da sensação de que algo tá totalmente errado. Quando Lina volta para casa e encontra Noel instalando uma fechadura elétrica na porta, ela conta tudo o que Josh disse, incluindo a história do colapso que o cara antes dele passou. Noel admite que fez isso para conseguir um emprego para Josh, o que deixa Lina furiosa porque isso cruzou uma linha. Agora que ela está desconfiada dele, Lina espiona Noel pelo periscópio e vê ele jogar um telefone no lixo. Ela recupera o aparelho e o conecta ao computador para encontrar as localizações recentes do telefone. As pesquisas levam ela a uma casa à beira do lago no campo, onde Devin está morando agora. Lina descobre que ele logo vai deixar o país para escapar de um processo movido por Seth, quando Devin não mostra sinais de se lembrar da noite que passaram juntos. Lina percebe que essa é uma Alt, e Noel finalizou o verdadeiro Devin. Ela tenta explicar as coisas para ele, mostrando até mesmo o folheto do seu antigo show de arte como prova, mas não consegue desmascarar ele. Enquanto isso, Josh descobre com um detetive particular que Noel mentiu sobre vender o projeto deles, e
agora tá registrando tudo no nome dele. Então ele volta pra casa pra falar com ele. Ele encontra Noel no sótão, saindo do espelho, e o confronta ameaçando com uma quadrada. Josh ordena que Noel desligue o espelho, dando uma ferramenta a ele. Quando ele tá distraído tocando vidro, Noel pula sobre ele e o joga no chão, onde eles lutam até que a quadrada dispare acidentalmente. Noel, ferido, se afasta de Josh. Josh, por sua vez, ao invés de ajudar o parceiro, se distrai por um momento olhando a eletricidade emitida pelo espelho. As rajadas de luz é porque um novo Noel saiu do portal usando uma nova arma futurista. Ele aponta pra Josh e aperta o gatilho, fazendo o cara bater as botas na hora. Lina então chega, vendo o que ele fez, mas Noel não tá preocupado com a brutalidade em que ele se submeteu. Ele leva Lina pra ver todas as incríveis invenções que trouxe de outras realidades e diz pra ela que não se trata de dinheiro, mas de se tornar o mais novo Thomas Edison dos tempos modernos. Ele também brinca sozinho, dizendo que declarou seu amor a várias Linas diferentes, mas acha que nenhuma delas tinha a mesma graça que a original. Lina finge estar interessada nele novamente só pra ganhar tempo até empurrar ele durante um beijo. Ele cai em cima da cama e ela rouba a arma que tava com ele, mas a campainha os interrompe e Noel leva a arma com ele quando vai ver quem é. A pessoa que tá na porta é Carmen, então depois de se certificar de quem era pela janela, Noel a ignora e volta pra cima, onde Lina pula nele e corta a sua perna. Depois de lutar no chão, Noel a domina e recupera a sua arma, mas não consegue acabar com a mulher que ama. Quando ele se aproxima para tentar mudar a mente dela, Lina o empurra e aproveita a chance para roubar a sua arma, mas quando aperta o gatilho, nada acontece, porque ela funciona com reconhecimento de impressão digital. Lina sai correndo do quarto e tenta escapar da casa, mas não consegue abrir a trava elétrica que Noel instalou. Então, em vez disso, ele tenta sair pelo espelho, mas Noel a encontra e a arrasta de volta pelo cabelo, enquanto impede ela de sair. Devin aparece e atira em Noel, dando chance de Lina se libertar. Noel cai dentro do espelho e ela corre para travar ele no ângulo que fechasse o portal. Noel, naquele exato momento, tá atravessando o portal e com metade do seu corpo do lado de fora. A cena fica bizarra, o portal se fecha e ele é partido ao meio. Depois de se livrar desse corpinho, Lina se pergunta como Devin descobriu a verdade e ele responde mostrando a ela um vídeo gravado por seu outro eu com uma mensagem. Eles decidem que o espelho é muito perigoso para ser usado, então Lina o destrói com um machado antes de os dois se mudarem de casa para todo sempre. Dias depois, o casal tá dirigindo pelo campo enquanto ouve as notícias no rádio que falam sobre as invenções tecnológicas doadas por uma pessoa anônima. Quando param em um posto de gasolina, Lina vai ao banheiro e ao se olhar no espelho, ela percebe um clarão elétrico. Pouco depois, Lina volta ao carro e fica surpresa ao ouvir uma banda que não ouvia há muito tempo, o que Devin acha estranho porque eles trocaram de música uma hora atrás. Eles apenas ignoram aquela coincidência e acreditam que foi só efeito do distanciamento entre eles. O filme acaba com o casal seguindo viagem juntos. Ah, calma, eu ainda tenho uma coisa pra te falar. Se você sonha em trabalhar com a internet, poder ter os seus horários, fazer o seu dinheiro, eu recomendo que você acesse a plataforma da FreelaFlix por apenas R$ 9,74 por mês no cartão de crédito. Lá você vai aprender a se tornar um dos maiores profissionais, um dos profissionais mais requisitados do mundo digital. O link tá aí no comentário fixado. Acessa lá que você vai se surpreender com quão completa aquela plataforma é. Tamo junto.